E nós vamos falar agora do setor industrial brasileiro e dessa preocupação com essa novidade de última hora, que é a questão envolvendo a desoneração da folha. Estamos em contato com José Veloso, que é presidente da Abimac. José Veloso, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer falar com você e seus ouvintes. Bom, nós vamos falar de retomada da atividade empresarial, da atividade industrial, mas antes vamos a essa questão mais específica da desoneração da folha. O governo recorreu ao STF, né, depois de a situação parecer resolvida, já que a prorrogação da desoneração foi aprovada pelo Congresso, depois houve veto do presidente, aí o veto foi derrubado pelo Congresso. Se imaginava que de imediato até o governo poderia recorrer à justiça, como até Paulo Guedes tinha sinalizado, só que demorou. E isso acontece em meados de dezembro. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, eu entendo que não é uma questão política, porque a Advocacia Geral da União ela se sentiu na obrigação de mandar para o STF um tema que ela encontrou a possibilidade de três inconstitucionalidades ou três temas que poderiam ferir a legislação. Nós entendemos que não fere, que os três temas eles são totalmente defensáveis, rebatíveis, e entendemos que o STF não vai acolher a argumentação da AGU. Agora, como é que fica a situação, o planejamento das empresas em relação a isso? Eu lembro que na época que essa matéria estava sendo votada, se discutiu muito, inclusive, a validade, se o fato de haver essa desoneração estimula de fato o emprego ou ajuda a preservar o emprego numa fase como estamos atualmente. Mas como é que ficaria o planejamento se essa situação na justiça continuar em aberto? Olha, logicamente que piora. São 17 setores que foram beneficiados, né, pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta do faturamento das empresas, e são os 17 setores que são intensivos em mão de obra. As empresas já estão se programando para 2021. Posso falar pelo meu setor, nosso setor teve um retorno em V da crise econômica, nós já estamos terminando o ano com um crescimento de 8% no mercado interno em relação a 2019, e o setor está contratando. Mas é lógico que o empresário, quando ele contrata novos funcionários, ele está contratando dentro de uma regra. Né? Então ele está achando que aquela regra ela vai durar até o final de 2021. Ele faz as contas e fala, bom, eu posso contratar, eu posso fazer investimentos e vou contratar. Portanto, isso poderia ser enfim, um inibidor de novos empregos ou até geração de desempregos naqueles setores que não estão indo bem. No entanto, os três temas que a AGU argumenta e que nós entendemos que não vão ser recebidos pelo STF. Primeiro, a questão que eles falam que, depois da emenda constitucional 103 de 2019, que não pode mais a contribuição previdenciária sobre os salários ser recolhido de forma fora da folha de pagamentos. No entanto, aquela emenda constitucional falava que era depois de 2019. E esse benefício é desde 2011, então ele é anterior a 2019, ele só foi prorrogado agora. O segundo argumento da AGU é de que a desoneração ou a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ela não está prevista no orçamento. Ora, o parecer do relatório do senador Irajá, do PSD de Tocantins, enviado para o Congresso, que deve ser analisado por esses dias, ele diz expressamente que na meta que o governo apresentou de um déficit primário de 247 bilhões, já está incorporado a possível não receita com a contribuição sobre folha de pagamentos. E o terceiro argumento utilizado é que quando essa matéria nasceu lá atrás, na medida provisória 936, que ela era aquela que visava preservar empregos e criar empregos, e que votou-se ali o layoff, que essa matéria de previdência era estranha àquela medida provisória. A gente entende que não é estranha, porque a medida provisória falava de manutenção e criação de empregos. E a prorrogação para 31 de dezembro da contribuição da Previdência pela Receita Bruta, ela é para criar empregos e preservar empregos. Então, no nosso entendimento, a AGU faz a parte dela, entendemos que não é político, mas entendemos também que o STF vai acolher os nossos argumentos o benefício vai se estender até o final de 2021.
É, e na verdade, a gente tem essa discussão em aberto, acho que traz uma certa insegurança jurídica, mas a gente tem visto que o que gera emprego de fato é crescimento econômico. O senhor mesmo citou que o seu setor já está empregando, a gente tem os dados do CAGED que apontam uma recuperação do emprego formal, não é? É aquele com registro em carteira que, mesmo tendo custos adicionais, é a estratégia. Então a gente vê que até o setor de serviços, que ainda vem patinando um pouco em função da pandemia, já voltou a contratar também em algumas áreas. Denise, a gente entende o seguinte, que o Brasil ele está carente de investimentos. Né? O Brasil só tem um jeito dele voltar a crescer o PIB de uma forma sustentada, 3, 4 ou até mais do que isso, percentualmente todos os anos. Para o nosso PIB crescer 4% ao ano, 4,5% ao ano, o Brasil precisa ter uma taxa de investimento no mínimo de 24, 25% do PIB. Ou seja, você tem o PIB brasileiro, 25% dele é investimento. O Brasil hoje está com uma taxa de investimento de 15% do PIB. Sem investimento, o Brasil não volta a crescer, o Brasil não volta a gerar emprego, não volta a gerar renda e vamos continuar patinando com PIBs abaixo de 1%. Então a gente entende que o tema mais importante agora, para os brasileiros, para a saúde dos brasileiros, o tema mais importante é a vacina. Mas para a saúde da economia do Brasil, o Brasil voltar a crescer, voltar a gerar renda e empregos, o Brasil precisa voltar a investir, e investir acima de 24% do PIB. E para isso, nós precisamos ter um bom ambiente de negócios, regras claras, e aí a agenda que o governo tem, que é uma agenda boa, que são as agendas de reformas e também as agendas de segurança jurídica, para melhorar a posição do Brasil no Doing Business. Agora, para fecharmos, o senhor falou dessa retomada forte, que já foi uma recuperação em V do setor de máquinas e equipamentos. A que se atribui isso se a gente continua com o nível de investimentos na economia ainda baixo? Os últimos dados do PIB mostraram exatamente esse percentual. Se imagina a necessidade do Brasil chegar ao nível de 20% do PIB de investimentos, enfim, um percentual muito superior ao atual. Mas houve essa recuperação de máquinas e equipamentos. Então, é aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio. Né? Então, a recuperação foi muito boa. Nós estamos terminando o ano com um crescimento de 8% no mercado interno em relação a 2019. No entanto, a grande crise econômica do Brasil, ela aconteceu em 2015. Se a gente pegar a média do consumo de máquinas entre 2010 e 2013, e o que nós estamos consumindo este ano em máquinas, embora com grande crescimento, nós consumimos hoje 40% menos do que consumiam em 2015. Então, o que nós precisamos fazer agora, Denise, é voltar às taxas de investimento que nós tínhamos lá atrás, embora lá em 2015 e 2014 a nossa taxa de investimento era baixa, era 20% do PIB, mas hoje são 15% do PIB. Né? Então, embora aquela taxa era baixa, era uma taxa maior. Então, o que acontece? Como a base é muito baixa, crescer numa base baixa é fácil. Então, temos o lado cheio do copo, o lado bom. O Brasil, pela primeira vez, desde 2015 e 2016, voltou a consumir máquinas, ou seja, fazer investimentos em bens de capital, pela primeira vez. No entanto, tem o lado vazio do copo, que é uma base baixa. Então, nós temos que voltar ao que o Brasil consumia de máquinas lá em 2015 e voltar a ter taxas grandes de investimento. Mas é 15h47, ouvimos aí, conversamos com o presidente da ABIMAQ, José Veloso, a ABIMAQ que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Doutor José Veloso, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, Denise.